Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula. Temos estudado o livro A Mente de Cristo, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E hoje, ainda dentro da unidade 8, que diz Jesus e as emoções, vamos estudar a nossa lição 2, né? Que tem por título As emoções negativas de Jesus. Vamos conhecer o alvo da lição, que é onde queremos chegar como um todo, né, com o assunto dessa lição. Ao final, você deverá compreender que Jesus experimentou emoções negativas sem pecar, aprendendo a processar os próprios sentimentos dolorosos de forma santa e madura. Vamos conhecer os propósitos da lição no sentido, primeiramente, do saber. Ao final, você deverá entender que as emoções negativas que Jesus expressou durante o seu ministério terreno, né, resultou do seu caráter perfeito e não de sua fraqueza espiritual. Vamos agora ao propósito no sentido do sentir. Ao final, você deverá desejar a mesma pureza de reações que Cristo demonstrou nos momentos de crise. E agora, o propósito no sentido do agir. Levar as dores e angústias diretamente a Deus em oração, como Jesus fez no Getsêmani, a fim de permanecer obediente a Deus e se deixar ser governado por Ele. Ok? Então, Deus permaneceu obediente ao Pai até o final, né? Os nossos versículos-chave da nossa lição de hoje, eu separei 3. Eu coloquei assim, primeiro João 1,14, principalmente a parte inicial, que eu chamo da parte A, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu acho que não tem a parte A, não, eu que me enganei. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que será, né? Porque ele passou também por todas as emoções negativas que muitas vezes nós passamos, com a grande diferença porque ele nunca pecou, né? Nunca pecou. Então, oremos, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa aula de hoje, com esse assunto muito bonito, né? E que nos ajude a não pecar diante das nossas emoções negativas, né? Que possamos ainda vir expressar na nossa vida e que com isso consigamos glorificá-lo em tudo e honrá-lo, né? Sempre. E também, como é que eu digo, sem vir a escandalizar, né, o nome dele, vir escandalizar a fé que professamos ter nele, né, diante dele mesmo, de Deus e dos homens. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais e mais a Tua palavra. Ó meu Deus, usa-me apenas como um canal, um meio, um instrumento, para que Tu mesmo ministre nos nossos corações, Pai, esse assunto que é maravilhoso. Sabemos que Tu já passaste por todas as emoções, toda a gama de emoções que nós, né, aqui passamos, porque quando Tu vieste como Deus e como homem, né? Então, Senhor, muito obrigada por nos entender, né? E eu te peço, Senhor, que jamais venhamos a escandalizar, Pai, a fé que dizemos ter, né? Nesse evangelho, dizemos ter em Ti, né? Que a gente evite o máximo de pecar e que Tu nos ajude em
cada situação adversa que estivermos atravessando, Pai. Muito obrigada. Oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos à introdução desse assunto, né? Esse assunto é um assunto que mexeu muito comigo. Eu tenho que confessar aos irmãos, porque quando a gente vê aquela visão de conjunto, né, de Jesus, que a gente só pega as emoções negativas dele e vê o que ele passou, aquela ira santa, né? Por que que os teólogos, os estudiosos, né, costumam dizer que a ira que Jesus teve foi santa, ira santa, né, que eles chamam. Por que santa, né? Por quê? Porque para fazer a diferença da ira do homem, né? Porque a dele foi uma ira que não pecou. Jesus irou-se sim, indignou-se sim, mas sem pecar. Ele nunca pecou, né? Ele estava aqui como homem também, 100% humano, para que pudesse tirar os pecados, né? Pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele não pecou, não deixou de fazer a vontade do Pai, não foi egoísta. Então é diferente da ira humana, né? Que normalmente é pecaminosa e egoísta. Por isso chama-se ira santa, ou costumam chamar assim. Bom, então se nós revermos um dos versículos-chave da lição de hoje, que está lá em João 1,14, agora sim a parte A, onde está escrito, e o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Ora, Jesus se fez carne e habitou entre todos os homens, né? Esteve aqui na terra, e aí a gente lembra logo do propósito, como mais ou menos eu já falei, o propósito que eu digo principal, né, da vinda de Jesus aqui na terra, que foi, todos nós sabemos, o de morrer por nossos pecados. Mas, além disso, ele também veio para nos ensinar a viver, né? Através da vida que ele teve aqui na terra, da vida terrena de Jesus. Então, ele nos deixou grandes ensinamentos. E vamos estudar, então, todas essas emoções negativas que Jesus teve. E lembrando que eu já falei também, que enquanto ele aqui esteve, ele foi 100% Deus, mas também 100% homem durante o seu ministério terreno, o que justifica perfeitamente as emoções de dor e tristeza que ele teve por diversas ocasiões, né? Ele sentiu isso em diversas situações. Afinal, os evangelhos não mostram um Cristo que sentiu, que chorou, se indignou, né? Irou-se, também sentiu ira, como eu falei, teve tristezas, profunda tristeza em algumas situações, né? Então, eu já falei, chorou, então ele de fato ele era homem, nesse sentido, porque ele sentiu o que nós sentimos, né? Esses sentimentos que a gente chama de negativos, mas que faz parte da vida, e ele passou por tudo isso. Se vocês quiserem, abram aí João 11, no capítulo 11, no verso 35, nós vamos ver. Vocês vão ver que está aqui nesse texto de João 11:35, lá em Betânia, né? Estamos diante de quê? Da morte de Lázaro, do amigo dele, né? Lázaro, que havia morrido. E Jesus chorou. Se vocês vão ver aí comigo. Mas não porque não tivesse poder de ressuscitá-lo, de ressuscitar Lázaro. Não foi por isso que ele chorou. Então, por quê? Por que que Jesus chorou? Né? Se vocês andarem quer dizer, primeiramente, antes de eu falar o que eu ia falar, ele chora porque ele comoveu-se, né? Em espírito, ele perturbou-se diante daquela dor, de todo aquele sofrimento que ele estava assistindo. Agora sim, abram em 2 versos anteriores, João capítulo 11, verso 33. Lá vai estar escrito assim:
na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, né? Quando Jesus viu que ela chorava, esse ela é Maria, né? Irmã de Lázaro, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, né? Agitou-se em espírito e comoveu-se. Foi aí que ele chorou. Não porque em si ele não pudesse ressuscitar Lázaro, mas porque ele viu todo aquele sofrimento de Maria e de todos que estavam ali, né, naquela situação, acompanhando, né, as irmãs que estavam um sofrimento profundo. Então, nessa situação, qual foi a emoção negativa de Jesus? Uma grande comoção, foi o choro, né, que ele teve. Ele perturbou-se em espírito, né? Então, ele teve toda essa comoção. Agora, abram, se puderem, Mateus 21, 12. Antes de nós continuarmos, deixa eu só fazer uma observação. Eu não vou relatar algumas passagens exatamente dentro da cronologia que a gente encontra na Bíblia, né? Em ordem, como a gente lê na Bíblia. Eu fui pegando e fui fazendo a minha maneira, tá? Por exemplo, Jesus entra em Jerusalém, né? E a gente sabe aquela história toda que eu vou comentar com vocês, depois ele vai para o templo. Eu vou comentar o templo primeiro e depois a gente vai falar quando ele entra na cidade. Então, não está em ordem cronológica, tudo bem? Então, continuando, podem abrir, se quiserem, Mateus, capítulo 21, no verso 12. Então, aqui, ele está... aqui é por ocasião da purificação do templo, se vocês derem uma olhada aí, Jesus se irou, né? Tendo expulsado quem? Os cambistas, os vendedores de animais que ele encontrou ali no pátio do templo, né? E principalmente ele ficou indignado, irado, após tomar conhecimento, ver a hipocrisia religiosa daqueles homens e a exploração dos pobres no templo. Eu vou comentar isso com vocês melhor agora, tá? Afinal, o pátio do templo, que também é chamado de átrio dos gentios, né? Deveria ser um local de quê? De oração, de adoração, de busca espiritual para todas as nações. Conforme está profetizado lá em Isaías capítulo 56, no verso 7, onde está dito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o que havia virado? O pátio lá do templo, hein? Que também, como eu disse, chamado átrio dos gentios. Em que tinha virado? E o que, aliás, havia virado? Um centro de comércio e lucro, não é isso? Em vez de ser aquela casa de oração, de adoração, ou melhor, um mercado mercantilista, que significa um mercado abusador, explorador, né? E controlado por quem? Vocês lembram? Pelos líderes religiosos judaicos. E quem eram mesmo esses líderes, hein? Era a elite religiosa e política, né? Aristocrática, cheia de, vamos dizer, influência, né? Da sociedade mesma, rica de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E eles eram predominantemente da seita dos saduceus. Vou fazer só uma observação, porque vocês podem não estar lembrados. Saduceus era uma seita judaica que não cria em nenhum ser espiritual. Então, eles não criam
em anjos, não criam em espíritos, em vida pós-morte, ressurreição dos mortos, muito menos vida eterna, e por isso também não creram em Jesus de jeito nenhum. Eles só criam na Torá, né, nos 5 primeiros livros dele, que os judeus chamam de Torá, né? Então, aí eles não criam nem na lei oral, que era passada, né, de pai para filho, não. Eles criam, e na Torá não fala nada de anjos, nem de ser espiritual, por isso eles não criam nisso, ok? Esses líderes, né, administravam o quê? O tesouro, né, do templo, comércio local. E onde lá os cambistas, o que eles faziam? Eles enganavam os pobres e pior, eles agiam de má fé, né? Cobrando taxas, vamos dizer assim, de câmbio altíssimas, abusivas, né? Para trocar as moedas romanas, gregas, né? Pelas moedas do templo, que eram aquelas moedas, as únicas moedas aceitas, que eram, não sei se vocês sabem o nome dessas moedas era o siclo ou o shekel de Tiro. Tiro é uma antiga importante cidade fenícia, é uma cidade-estado fenícia, né? E então essas moedas, numa das faces da moeda estava cunhada vamos dizer assim, um deus pagão dos fenícios, que é o Melkarte, né? E estranhamente a gente lembra que os judeus eram resistentes a imagens, como sempre até hoje são, e não se sabe por que eles aceitaram essa moeda, né, como sendo a única moeda aceita no templo de Jerusalém. Então, o que eles faziam? Os peregrinos, aqueles que haviam se convertido, né, ao Evangelho de Cristo, eles vinham muitas vezes pagar até o tributo, pagar o imposto anual com o seu dinheirinho, chegavam lá, os cambistas faziam a troca, cobrando juros, como eu falei, extorsivos, né? Juros exorbitantes nessa troca de moedas, quando eles também queriam ofertar, né, no templo, ou então às vezes eles traziam a sua pombinha, né, porque eles eram pobres, para pagar o pecado deles e tal. O que os maiorais lá faziam? Não aceitavam, diziam, não, esse aí não serve. Aí forçavam eles a comprar o animal deles, do templo, né? Era aí que eles ganhavam muito dinheiro, né? Essa moeda era uma moeda de prata, o shekel ou o ciclo, né? De um grau de pureza acima de 97%, ou em torno disso, né? E é isso, era a única moeda aceita no Templo de Jerusalém, ok? Bom, então, nós sabíamos que além deles controlarem o templo, esses líderes que eu falei dominavam também o Sinédrio, que era a Suprema Corte, né, dos judeus, do povo judeu, né? Aqui é mais uma cultura geral para vocês saberem, vou falar rapidinho, só para vocês entenderem melhor a revolta de Jesus, né? O Sinédrio, ele era, só porque eu falei que além de controlarem o pátio do templo, também essa mesma cúpula controlava o Sinédrio, que era, como eu disse, aonde eles resolviam as questões deles, né? Tanto civis quanto religiosas, enfim. Então, o Sinédrio era composto por 71 membros, ok? E liderado, era presidido pelo sumo sacerdote, era a figura máxima, mais 70 membros, ok? Essa Suprema Corte, como eu disse, reunia as principais lideranças da sociedade judaica, que era dividida mais ou menos em
três grupos, vamos assim dizer, principais. Os chefes dos sacerdotes, né, que era justamente formada pela elite religiosa e aristocrática, de influência, né, de títulos de nobreza e também de dinheiro, eram os ricos do templo. Predominantemente saduceus, dessa seita dos saduceus. Tinha também a classe dos anciãos, que eram os chefes de famílias, né, influentes da cidade também, os nobres, até grandes proprietários de terras, tudo isso faziam parte dos anciãos. Tinha a classe dos escribas. Os escribas, também conhecidos como mestres da lei ou doutores da lei, né? Por quê? Porque eles eram eruditos, estudiosos, em sua maioria, já de outra seita, fariseus, os mestres da lei, ou seja, os escribas, quase na sua totalidade, eram os fariseus, especialistas nas escrituras, né? Esses sim criam na lei oral, que era passada de pai para filho, diferentemente dos saduceus que não criam. Esses criam em anjos, em espírito, vida após morte, ressurreição, né? E eles eram copistas minuciosos da Torá, né? Escribas, eles garantiam, assim, a preservação dos textos sagrados, né? De ano para ano, de família para família, de tempos em tempos. Eles detinham também, sabe o quê? Autoridade. Para quê? Para interpretar, para ensinar, e eles ensinavam onde? Nas sinagogas, né? Para ensinar e aplicar também as leis, né, na vida do povo. E tudo isso era nas sinagogas, onde eles se reuniam. Tudo bem? Os fariseus, eles, como é que eu digo, eles tinham um apoio esmagador do povo, né? E controlavam, como eu disse, as sinagogas. Ok? Bom, então voltando para Jesus. A ira de Jesus, que nós já vimos que é uma ira santa, né? Por quê? Porque era diferente da ira humana, pecaminosa e egoísta do homem. Pois a indignação de Jesus se dava por conta de quê? Era contra a injustiça que estava ali no templo, né? A injustiça flagrante, falta de santidade da parte deles, desrespeito a Deus, ao templo, e principalmente esse desrespeito tem a ver com o que eu vou falar agora, a profanação do templo sagrado, não é? Então, foi altamente justificada essa ira de Jesus, né? Porque ele também ali estava vendo a exploração dos pobres, daqueles peregrinos que vinham de longe, né, para o templo, para orar, para entregar a sua oferta, e eles eram extorquidos, né, por esses cambistas. Daí ele manifestou até zelo pela casa do Pai, Jesus, né? Ou seja, pela profanação do templo. Isso vocês vão achar em João, no livro de João, capítulo 2, do 14 ao 16. Depois, com calma, vocês leiam, porque lá é onde nós vamos encontrar, né? Jesus, vai encontrar no templo os que comerciavam os animais. E que animais eram esses? Eram os bois, as ovelhas, eram as pombas, como eu disse, né? E lá os animais estavam ali soltos para serem vendidos. E aqueles cambistas, Jesus encontrou os cambistas sentados, né? E o que faz Jesus ao ver todo aquilo no templo, na casa do Pai, onde deveria ser a casa de oração profetizado por Isaías? O que ele faz? Ele faz um chicote de cordas, não é isso? E expulsando todos do templo, inclusive pondo para fora todos aqueles animais, né? E derramou todo aquele dinheiro no chão,
por virar as mesas, né? Ele ficou tão indignado, ele saiu virando as mesas, aquele dinheiro espalhou-se todo pelo chão. Então, eu vou perguntar a vocês, quais foram as emoções negativas de Jesus nessa ocasião, quando ele se depara, né, com o templo de Jerusalém, pela profanação do templo? Quais foram as emoções? Ira, né? Indignação, que tá muito ligado uma com a outra, revolta, né? E é isso aí, ok? Agora, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, podem abrir em Marcos, no capítulo 3, dos 5 primeiros versos. Agora a gente já está diante do relato do homem da mão que ressequida. E aí, nesse evento, Jesus sente várias emoções intensas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiramente, quem estava ali eram os fariseus, né? Eram os fariseus, e eles estavam preocupados porque era um sábado, e eles eram aqueles ferrenhos, né, ali, que por causa da lei, que nada podia ser feito no sábado, querendo espreitar Jesus, vigiando Jesus para ver se ele iria realizar aquela cura, ou alguma outra, né, ali onde ele estava, e com o único intuito de talvez, né, de prendê-lo, era o que eles queriam. Então, Jesus se indigna, a indignação total da parte de Jesus, né, quando ele fica ali irado diante novamente da hipocrisia religiosa, né, e também da insensibilidade humana, né? Uma insensibilidade ali, não estavam preocupados com um homem, né, que estava ali com aquele problema em sua mão, não, eles estavam preocupados com o sábado foi feito por causa do homem, para que houvesse o descanso, né, e eles não entendiam isso. Jesus também se encheu de tristeza, aflição, né, e ali, ao mesmo tempo, tristeza, aflição, ele ficou ali indignado também. Mas por quê? Por causa da dureza de coração daqueles homens. Não, tanto que Jesus não apenas os condena, não. Deixa eu ajeitar aqui que eu bati, tá quase caindo. Não os condena, ele sente o quê? Ele sente dor ao ver que regras foram colocadas acima da vida, né? Acima do amor. Que amor seria esse? O amor ao próximo. Os fariseus estavam preocupados com regras, com leis, né, que foram criadas por causa do homem. Então, a sua ira vem acompanhada aí de compaixão, porque Jesus teve compaixão daquele homem, vem acompanhada de dor, né, que ele sente, né, toda aquela situação, e vem de profundo pesar, de profunda tristeza, ao ver que eles não estavam nem um pouquinho preocupados, né, com a dor alheia. Sem dúvida nenhuma, o contraste da cena, veja bem, é impactante. É ou não é? Enquanto os religiosos, vamos botar assim, estavam preocupados com a lei, Jesus estava preocupado com o homem. Outra, enquanto eles observavam a Jesus, né, para acusá-lo, Jesus observava o homem para restaurá-lo, para curá-lo. Viram como que a cena é impactante? Há um contraste grande aí, né? Nessa cena. Daí, sabe o que nós podemos concluir? Duas coisas. Primeiro, que corações endurecidos não choram mais pelas pessoas. Então, vamos olhar os nossos corações como estão, né? Temos que estar sempre ligados com a palavra de Deus, irrigando com o Espírito Santo esse coração para que ele não endureça, né? Afinal, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E a segunda coisa que nós podemos aprender é que quanto mais parecidos com Jesus nos tornamos,
mais sensíveis também nos tornamos à dor humana, à dor alheia, né? A dor do nosso próximo. Tudo bem? Olha, Jesus sempre será a nossa referência, né? Ele é a nossa referência. Vocês vejam o seguinte, e nós temos sempre que aprender com ele. Jesus sentiu tristeza? Sentiu. Sentiu tristeza, mas sem desespero. Normalmente nós, né, quando sentimos uma situação em que ficamos tristes, nos desesperamos. Vamos aprender com ele a confiar no Pai, que é sempre aquilo que ele entregou. Confiar no Pai. Ele sentiu ira? Ah, sentiu, mas sem pecado. Ele não pecou, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, a gente tem que cumprir isso que ele cumpriu. Com o Espírito Santo, com a ajuda dele, a gente consegue. Ele sentiu a angústia? Ah, sentiu, mas sem abandonar a missão. E também sentiu dor, sem perder a obediência ao Pai. Sem perder a obediência. Tudo bem? Então, isso tudo vem concordar com Hebreus, capítulo 4, verso 15. Pelo menos a parte A desse verso. O que diz Hebreus 4,15? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele passou por tudo isso? Claro que ele vai se compadecer. Então, tudo nós temos que confiar em Cristo. A parte B também é interessante na nossa aula, mas foge um pouquinho do que eu estou falando no momento, mas vem falar, né, que ele em tudo foi tentado, em todas as coisas, mas ele não pecou, né, porque ele era perfeito mesmo, né, Filho de Deus, e nos ensinou com isso, tem nos ensinado até o dia de hoje. Vou colocar aqui. Bom, dando continuidade, o que aprendemos até aqui? Sabe o que nós aprendemos até aqui? É que emoções, elas não são sinal de fraqueza espiritual, de jeito nenhum. Pois o próprio Jesus, ele não sentiu emoções intensas, mas ele nunca permitiu sequer que essas emoções, que elas o afastassem da vontade do Pai. E é isso que nós temos que fazer também, tá? Com todas essas certezas, podemos afirmar que Jesus, o nosso Senhor, ele entende nossas dores emocionais, aleluia! Mas por que ele entende? Pois ele experimentou rejeição, certo? Abandono, não, até dos discípulos, né, deles, né, pediu para orar, vigiar, e eles, né, abandono, angústia. Quantas vezes aqui já falamos que ele sentiu angústia, tristeza, pressão dos maiorais, sofrimento, tudo isso. Então ele pode sim, porque ele experimentou tudo isso, ele pode entender as nossas dores emocionais. Vocês me desculpem, minha garganta não está boa. Demonstrando que as emoções, isso tudo demonstra, né, que as emoções de Jesus, o que revelam? Revelam a sua humanidade verdadeira, claro, porque ele passou tudo que o homem passa, por isso ele nos entende, nos ajuda. Então, todas essas emoções, vou repetir, revelam a sua humanidade, a sua santidade perfeita, né? Ele indignou-se, irou-se, mas não pecou. Então, ele, sua santidade perfeita e principalmente sua identificação conosco. Não esqueçam disso, tá? Em Lucas, mais um caso, em Lucas, esse é o quarto caso que eu trago para vocês, nós vamos analisar 5 casos e vamos parar por aí. Lucas 19, do 41 ao 44, Jesus expressa emoções de choro, lamento, que mais? E compaixão. À medida, abriram Lucas 41 a 44.
Ele experimentou tudo isso, choro, lamento, compaixão, à medida que se aproximava de Jerusalém. Claro que o templo, eu falei antes, mas ele passa por Jerusalém, depois ele entra no templo, eu quis botar nessa ordem aí. Então, ele experimentou isso à medida que se aproximava de Jerusalém. Ao olhar a cidade, sabe o que ele fez? Ele chorou, só em olhar por ela. E por quê? Porque ele sentiu uma forte, dolorosa compaixão por todos os seus moradores. Ele disse lá em Lucas 19:42, se quiserem acompanhar. Eu estou lendo pela NAA, Nova Almeida Atualizada. Ele diz, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Jesus, né? Por que Jesus chorou abertamente sobre a cidade de Jerusalém? Vocês sabem me responder? Sabe por quê? Ao prever a sua destruição, ele chorou. Ele estava antevendo, mostrando sua tristeza profunda, sabe por quê? Pela rejeição daqueles homens e pelo sofrimento futuro das pessoas, aquele sofrimento que ele sabia que todos ali iam passar. Vocês devem estar lembrados que ele entra na cidade, né? Em cima de um jumentinho, aí as pessoas botam as capas, né? Enfim, e Jesus entra, mas ao entrar ele tem essa gama de emoções, ele chora, né? Por tudo isso ali que eu expliquei agora. Jesus ali, ele sabe que ele estava sentindo a dor pela rejeição. E ao olhar, né, também para Jerusalém, ele chorou sobre ela. Como eu disse, porque ele via pessoas perdidas. Ele via pessoas feridas na alma. Ele via pessoas cansadas e sem direção. Por tudo isso, Jesus chorou. E o último caso que eu trago para vocês, depois vocês pesquisem mais, vamos estudar agora as reações que Jesus teve lá no Getsêmani. Esse foi tremendo, até chorei quando preparei, eu tenho que confessar, porque a gente se emociona, a gente sabe disso tudo, mas, primeiro, Jesus, ele não estava sozinho, estava? Ele estava acompanhado por Pedro, Tiago e João. E de imediato ali, Jesus passou o quê? A sentir tristeza profunda e angústia, não é? É ou não é? E após, ele sentiu ainda abandono, né? Abandono por encontrar os seus discípulos queridos dormindo. E eles dormiram por 3 vezes, não foi? Eu acho que foram 3 vezes seguidas, em vez de participarem ali da vigília, de oração com ele. Jesus estava angustiado, como eu disse, estava apavorado, ele sabia o que ele ia passar, o que esperava, né? Mas a pedido do mestre Jesus, pedido deles, ele não teve esse apoio, né? Mas Jesus não lhes falou, tá lá no verso 38, ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha, palavras de Jesus. Fiquem aqui, vigiem comigo. Nessa hora eu chorei, não aguentei. Não aguentei. Nessa hora, sabe qual era o sentimento de Jesus? Pavor. Jesus estava apavorado. E nas vezes que ele se afastava para orar ao Pai, não é? Lá nos versos, são 2 momentos que relata, né? Versos 36 e 39, depois vocês olham, ele sempre dizia lá, Abba, Pai, Paizinho. Aí eu vou me emocionar outra vez.
Tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, olha que lindo. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele não deixou de fazer a vontade do Pai, né? Mesmo diante do pavor que ele estava sentindo, desespero, angústia, tristeza profunda. Veja quantas emoções negativas. Ai, ai. Olha, já em Lucas, né? Tá nos versos, no capítulo 22, até esqueço, 43 a 44, se quiserem abrir, der tempo aí. Sabe o que relata? Que enquanto Jesus orava ao Pai, e estando em agonia, ele estava sentindo pavor, mas ele estava angustiado também. Olha outro sentimento, outra emoção. Enquanto ele estava em agonia, ele orava intensamente. Nesse momento apareceu-lhe um anjo, oh glória a Deus, um anjo do céu, que o confortava. Imagine essa situação. Até ele estava tão agoniado, até que seu suor se torna em gotas de sangue que cai sobre a terra. É muito forte, meus irmãos. Eu não sei como que a gente, quando lê essas passagens, né, e se coloca no lugar do nosso Jesus, do nosso mestre, né, é impossível não se emocionar. Então, é isso aí. Existem outras passagens, devem existir, né, várias, em que Jesus expressa também suas emoções, né, mas eu peguei só esses 5 casos. E vamos, então, à conclusão da nossa aula. Quanto mais parecidos com Cristo nos tornamos, mais sensíveis ficamos à dor alheia. Primeira conclusão. Temos que ver que emoções não são sinal de fraqueza espiritual. Afinal, nós não vimos isso? Que Jesus sentiu emoções profundas e negativas sem perder a santidade, né? E sem permitir que elas o afastassem da vontade do Pai. Certo? Sabe o que isso significa? Significa que o problema não é sentir emoções negativas, não é esse o problema. O problema é quando as emoções assumem o trono do nosso coração, o trono do coração do homem. Esse é o problema, né? Quando este homem deveria entregar o seu coração pesaroso, triste ao governo de Deus. É difícil fazer isso até a gente aprender a fazer. Depois que aprende, torna-se mais fácil. Aí é na hora que ele nos ajuda a carregar o nosso fardo. É nessa hora, tá? Afinal, sentir raiva ou sentir tristeza não é pecado. Não tem lá, irai-vos, mas não pequeis. Não é pecado você sentir uma ira, uma tristeza, uma raiva. Não é. O pecado está, sabe aonde? Em como reagimos às emoções negativas que sentimos. E aí tem uma passagem que nos alerta, que nos fala, está em Efésios 4, 26. O que diz? Efésios 4, 26. Fiquem irados e não pequem. Né? Fiquem irados, podem ficar, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ficamos aqui com mais essa videoaula, ficou um pouquinho maior, mas o assunto é muito extenso. Um beijo grande no coração de vocês, até a próxima videoaula.